Olá, galerinha, segue um novo vídeo para vocês, agora com a temática das ideologias no século XIX. E quais seriam essas ideologias? Até hoje elas influenciam a vida política, a prática política no mundo? Sim, evidentemente, o contexto histórico mudou, a geopolítica do mundo mudou, mas até hoje elas servem de referência, servem de crítica, dependendo do ponto de vista político, ideológico, onde se está, propor novas mudanças, novas práticas de se correlacionar. O século XIX é um caldeirão de transformações que está acontecendo no continente europeu. Então, quando a gente fala ideologias no século XIX, pressupõe que essas transformações estão acontecendo no continente europeu e, inevitavelmente, devido ao processo de globalização iniciado pelas grandes navegações lá no século XVI e continuado pelo processo de industrialização típico do sistema capitalista, a gente vai ver que essas transformações sociais, políticas e ideológicas que estão em ebulição no continente europeu vão chegar uma hora ou outra nos outros continentes, vão influenciar, consequentemente, movimentos políticos e sociais nesses territórios. Bacana? Então vamos lá. A primeira doutrina que eu vou tratar é o liberalismo. Querendo ou não, o liberalismo é a primeira vertente ideológica que vai ascender em contraposição ao absolutismo e todos os pilares que sustentavam o absolutismo. Não é à toa que a gente estuda liberalismo muito ligado ao movimento iluminista, tendo em vista que o movimento iluminista é aquele movimento patrocinado pela burguesia, que criticava o absolutismo porque a burguesia queria liberdade econômica, mas para ter essa liberdade econômica deveria transformar a forma política dos governos, porque dentro de uma estrutura absolutista, quem controla tudo? O rei. A teoria do liberalismo, desenvolvida principalmente por Adam Smith, mas temos outros pensadores iluministas que influenciaram o pensamento e desenvolvimento do liberalismo, ele vai desenvolver uma tese de que a economia deveria estar livre da mão do Estado. Não é à toa que a gente associa Adam Smith à mão invisível do Estado na economia, porque muita gente acaba achando que Adam Smith defende a ausência do Estado. Pelo contrário, aqui tem um fragmento de alguns pensamentos de Adam Smith, ele que é responsável pela criação da obra A Riqueza das Nações, que é uma obra-chave para a gente entender o pensamento e o desenvolvimento do liberalismo clássico, onde ele vai dizer que há 3 setores que cabe ao Estado controlar para o desenvolvimento econômico do país acontecer. Cabe ao Estado o setor da segurança nacional, ou seja, promover a paz. Cabe ao Estado impor impostos não absurdos, mas módicos, e uma tolerância administrativa da justiça, afinal de contas, a justiça dentro do Estado absolutista também estava na mão do rei, porque para ele o setor econômico deveria estar livre da mão do Estado. Ou seja, a livre concorrência dentro do setor econômico, associada à acumulação do capital, são as fontes do desenvolvimento econômico do país. E não precisa da figura do Estado interferindo nesse setor, porque a concorrência livre é que vai regular o mercado. Você não precisa da atuação do Estado por meio de políticas protecionistas, como tinha muito a balança favorável dentro do mercantilismo, para o mercado funcionar muito bem. Para ele, não. Só deixar na mão dos empresários, com base numa diplomacia, digamos assim, da livre concorrência, que o mercado ia fluir de forma natural. A gente sabe muito bem que a economia, ela não surge alheia à ação do homem. É um pensamento muito idealizado achar que a economia é um campo das forças naturais. Haveria a queda dos preços, olha só que maravilhoso seria. E através das inovações tecnológicas, afinal de contas, ele é inglês, a industrialização surge na Inglaterra, e ele vê os primórdios do desenvolvimento da manufatura, enxerga aí um benefício na melhora da produção, porque com máquinas fazendo trabalho de humanos, você otimiza a produção.
você aumenta o ritmo da produção. Isso é benéfico porque vai gerar o quê? O lucro. Por isso que Adam Smith, ele percebe o positivo do desenvolvimento tecnológico. Só que ele deixa para trás, ou afinal de contas não era interesse dele abordar esse assunto, ele não leva em consideração, não é do interesse dele pensar o desenvolvimento industrial, ele ocorre paralelamente ao aumento do desemprego. Porque se tem máquinas que fazem a função dos operários, da mão de obra trabalhadora, para que você precisa de operários? E aí vai diminuir a incidência de operários. Então aí está uma dicotomia, uma dialética dentro do sistema capitalista. Por isso que o liberalismo é uma teoria econômica. Ele está pensando no campo da economia, o que é necessário para o desenvolvimento da liberdade econômica. Não é à toa que ele é conhecido como o pai do liberalismo. Beleza? O liberalismo no século XVIII vai influenciar várias revoluções. Revolução Industrial, Revolução Inglesa, Revolução Americana e, por fim, a Revolução Francesa, que abre o início da Idade Contemporânea e o início de uma nova postura muito baseada nos ideais iluministas. E aí vocês têm que lembrar que o iluminismo está calcado na liberdade econômica. Por isso que a gente vai ter teóricos no campo da política defendendo o quê? Monarquias parlamentares ou regimes republicanos liberais. E esses ideais liberais vão estar presentes em vários movimentos que vão eclodindo ao longo do século XIX. Afinal de contas, a gente tem que levar em consideração que depois da era napoleônica, onde Napoleão dominou todas as regiões, exceto a Rússia e a Inglaterra, muitos desses países, depois de reconstruir suas fronteiras, eles queriam retornar ao absolutismo. Então, daí parte uma das razões de eclodirem as revoltas liberais em várias nações europeias. Afinal de contas, muitos burgueses, evidentemente, assim como a camada popular, não queriam o retorno do absolutismo. Eles tinham um inimigo em comum, o antigo regime. Porque dentro do antigo regime, um não tinha liberdade econômica, a burguesia, e o outro não tinha nenhum tipo de direito, as camadas populares. Então, obviamente, quando eles perceberam que depois do Congresso de Viena, lembre-se que o Congresso de Viena representa uma força reacionária de muitas nações europeias que venceram Napoleão, que desejavam retornar ao absolutismo nos seus territórios. Muitos deles queriam fazer um despotismo esclarecido que, querendo ou não, era uma máscara, só para mostrar para a elite burguesa e para a população como um todo de que ocorreu uma transformação política, mas não ocorreu de fato na prática. A primeira revolta que se tornou referência e exemplo para determinados outros processos que eclodiram no século XIX foi a Revolução de 1830 ou as Jornadas Gloriosas. Onde aconteceu? Na França. Obviamente, a França é o palco de vários conflitos, várias transformações políticas e econômicas. Querendo ou não, dentro do antigo regime, a monarquia absolutista francesa era um exemplo a ser seguido. Depois veio a Revolução Francesa e literalmente tirou a cabeça dos reis, tornou um exemplo de uma revolução liberal, seja por meio de uma monarquia parlamentar, seja por meio de uma república liberal, ou seja por meio de uma república popular. Vem a era napoleônica, que inegavelmente vai deixar marcas no território francês, e aí com o Congresso de Viena, o desejo era o quê? A retomada da monarquia. Na figura do rei Luís XVIII, ele assume o cargo e ele implementa uma monarquia esclarecida, ou seja, ele estipula algumas reformas administrativas, tendo como base os ideais liberais. Ele vai governar até a morte. O problema é depois da morte dele, porque a ala conservadora francesa queria o quê? O retorno do absolutismo. E eles vão apoiar o rei Carlos X a fazer todas as medidas necessárias para a restauração do antigo regime no território francês. Quem são os conservadores que vão apoiar o antigo regime?
é aquela ala social que era privilegiada no antigo regime. A igreja e a monarquia. Lembre-se que são os dois pilares que sustentavam o rei absolutista e não pagavam impostos, eles só tinham privilégios de classe. O rei Carlos X, obviamente, com um bom autoritário que é, algumas medidas que ele vai promover vão favorecer a elite conservadora. Por exemplo, ele vai indenizar os nobres que fugiram durante o processo revolucionário francês e tiveram suas terras tomadas pela Revolução. Ou ele vai determinar a censura dos meios de comunicação, afinal de contas, boa parte da imprensa francesa estava sob domínio ou patrocínio da burguesia, que inegavelmente vai escrever folhetins, jornais contrários à possibilidade do antigo regime reacender na França. Então, evidentemente que o rei vai implementar a censura. Além disso, ele vai ampliar a participação da igreja em setores educacionais, coisa que a igreja exercia poder durante o antigo regime. Só que com a Revolução Francesa, o ensino se tornou laico após vitórias de deputados liberais nas eleições e eles se organizarem dentro do parlamento para propor uma série de barreiras políticas para impedir esse retorno reacionário ao absolutismo, o que o rei Carlos X vai fazer? Ele vai instituir as ordenações de julho, que nada mais é que um decreto que vai cassar os mandatos dos deputados liberais. E aí o que acontece? Essa medida autoritária do rei vai levar com que o duque Luiz Felipe, aliado aos intelectuais burgueses, bem como a base da sociedade, que são os trabalhadores, a iniciarem uma série de manifestações relevantes na rua. E aí inicia a Revolução de 1830. Qual é o objetivo dela? Barrar a possibilidade da França se tornar absolutista de novo. A base da população francesa vai radicalizar o movimento, ao ponto deles organizarem as Jornadas Gloriosas. Lembre-se que lá no processo revolucionário francês, eles fizeram a Comunas Revolucionárias, demonstrando a insatisfação que eles tinham diante das tomadas de decisões reais. O que Carlos X fez? Assim como todo rei que se vê num beco sem saída, ele vai se exilar, ele vai abdicar do trono, o trono ficou disponível. Só que a gente tem duas linhas políticas em conflito aí. A gente tem uma ala que quer manter a monarquia, porém parlamentar, e aí a gente tem uma ala que não quer monarquia, quer implementar uma república na França. Quem é que vai vencer esse jogo de tabuleiro? Obviamente, quem tem o quê? O apoio da burguesia. Quem é que tem apoio da burguesia? O Duque Luiz Felipe. Ele assume o trono e ele vai manter a promessa de instalar uma monarquia parlamentar. Só que isso significa que, ao mesmo tempo, ele tem uma postura rígida diante das camadas populares, ou seja, os trabalhadores, mantendo eles excluídos na decisão política, porque o voto vai continuar sendo censitário. Ou seja, com base na renda, e boa parte dos trabalhadores não tinha renda suficiente para votar. As jornadas gloriosas foram os levantes e os desejos dessa camada popular de implementar no território francês uma república popular, mas eles foram sabotados. Por quem? Pela burguesia. Então, esse movimento no território francês se tornou um exemplo a ser seguido por outras nações insatisfeitas com as decisões do Congresso de Viena, bem como as decisões dos seus próprios reis. E aí vem a independência da Bélgica. A Bélgica, ela vai ser anexada ao domínio da Holanda depois do Congresso de Viena, porque o Congresso de Viena vai reconstruir as fronteiras entre as nações europeias. Aí a gente vai ver várias fronteiras sendo reconstruídas. Só que o que vai acontecer? A maioria da população belga estava insatisfeita de estar sob domínio holandês, principalmente a ala católica, que não queria estar sob domínio de um país protestante. Você tem aquela ala da população liberal que anseia pela emancipação, porque sob domínio holandês,
eles não tinham a plena liberdade econômica. Leve isso com vocês. Todo processo de independência política tem como base liberdade econômica. Eu não tenho liberdade econômica enquanto eu sou dominado por outro país. Então, a elite liberal se associou, por incrível que pareça, à elite católica e começaram a lutar pelo processo de emancipação belga. Obviamente, eles conseguem um apoio popular para fazer esse processo acontecer. Obviamente, todo processo de independência vai gerar um conflito. Depois que esse conflito cessa, em 1831, Leopoldo I é coroado o primeiro rei belga, porque a Bélgica vai optar por uma monarquia parlamentar. A Holanda não reconhece de cara a independência dos belgas, ela só vai reconhecer 8 anos depois. Então foi interessante a independência belga para estabilizar geopoliticamente essa região. Deixar os franceses bem longe da Alemanha e os alemães bem longe da França. Isso foi muito interessante, tanto por questões geopolíticas quanto por uma questão interna. Agora, a Bélgica independente, ela pode, enfim, obter a sua liberdade econômica. Evidentemente que os primeiros anos de independência belga foram tensos, instáveis, porque a gente vai ter uma disputa política interna muito forte entre a ala católica conservadora e a ala liberal, que antes eram aliadas contra o domínio holandês ou dos Países Baixos, mas agora livres e independentes desse jugo disputam à frente do governo. Isso é típico. A gente vai ter alianças durante o período de independência de vários países, de grupos contraditórios, grupos rivais, mas tem um inimigo em comum. E aí, quando acaba o processo de independência, afloram-se novamente as desigualdades e as ambiguidades e as rivalidades entre eles. Beleza? Depois da independência belga, a gente tem o processo de independência da Grécia, que por séculos estava sob domínio do Império Otomano. Lembre-se que o Império Otomano começou na Idade Média, é um dos impérios mais longínquos do mundo. Só para vocês terem ideia, o Império Otomano só vai ruir de fato depois do fim da Primeira Guerra Mundial. E a sede fica onde? Onde é hoje a Turquia. E sobre o Império Otomano estavam várias regiões do leste europeu. E aí se destaca a região da Grécia, que vai se espelhar nos processos revolucionários que estão eclodindo na França, na Bélgica, e propor essa independência. Eles vão fazer que nem os brasileiros, vão se declarar independente, aceita otomanos, que dói menos, evidentemente que o ato de se proclamar independente não vai ser bem visto pelos otomanos, e aí a gente vai ter uma guerra de independência sanguinária, porque os otomanos tinham poder militar considerável, muito bom, afinal de contas, para ter um império longínquo como os otomanos tinham, era necessário ter uma força armada bem preparada para defender seu território e, evidentemente, lutar contra aqueles territórios dominados que querem seu processo de independência, como é o caso da Grécia. Só que a Grécia não está sozinha, porque a Grécia sozinha contra a força armada otomana ia ser facilmente derrotada. E por várias vezes os otomanos quase conseguem essa vitória. Só que aí entram no campo de apoio militar 3 potências, todas elas têm interesse na região, que é a França, a Inglaterra e a Rússia. Todas as 3 queriam a independência da Grécia. Por quê? Porque são amigos? Porque europeu ajuda europeu? Não, porque a Grécia, sob domínio otomano, estava fechada para determinadas parcerias econômicas com outros países europeus que não fosse do interesse dos otomanos. Agora, com a independência, a Grécia, como qualquer país independente, vai ter o seu momento de instabilidade, vai ter que pedir dinheiro emprestado, e aí vem os franceses, ingleses e russos que têm interesse na região e vão ser essa mão amiga. Sem o apoio desses países, os gregos não iam ter conseguido essa independência. A guerra começou em 1822, vai terminar em 1829, e a princípio os gregos queriam implementar uma república. Uma parcela da ala política grega, com apoio e interesse da França, da Inglaterra e da Rússia,
optaram por transformar o território grego em uma monarquia parlamentar. O processo de independência começou na parte continental, e vai se espalhando para a península do Peloponeso, chegando em Creta e outras ilhotas no mar Mediterrâneo. Afinal de contas, historicamente eram regiões que estavam associadas ao mundo grego. E paulatinamente, os gregos, com apoio militar desses países, eles conseguem expulsar os otomanos e reconstruir uma fronteira geopolítica onde a concentração do poder otomano está mais próxima do seu território de origem, que é a Turquia. Isso vai ser bom para a Grécia, porque mais terra significa mais possibilidade de desenvolvimento econômico. Depois desse processo, o Império Otomano reconhece a independência da Grécia. Bacana? Então, esses foram os principais movimentos que eclodiram no continente europeu sob a bandeira e influência dos ideais liberais. Observe uma característica comum. Em todos os três processos, a elite política protagonista, ou seja, a burguesia com apoio de algumas alas contraditórias, conservadoras, vão manter uma monarquia, agora parlamentar. Então, observem um ponto. A escolha pela monarquia parlamentar é uma escolha conservadora, conforme John Locke, que era o representante maior da ala conservadora dentro do pensamento iluminista. A monarquia parlamentar é como se fosse um meio termo entre aqueles que querem manter a monarquia e não querem uma transformação radical por meio de a implementação de uma república, e, ao mesmo tempo, agrada aquela ala que visa a sua liberdade econômica, a ala burguesa. E ambos os setores desejam o mesmo objetivo, conter os avanços das camadas populares, porque podem atingir os privilégios de classe dele, bem como os interesses econômicos. Evidentemente que todos os três processos, as jornadas gloriosas, a Revolução de 1830 na França, a independência belga e a independência grega, elas representam forças revolucionárias. Por quê? Porque elas querem transformar algo, a situação que eles se encontram. A França é uma situação real de retorno ao antigo regime. A Bélgica e a Grécia sob domínio de estrangeiros. Então, todos eles queriam revolucionar, trazer algo novo, mas com base em quê? No liberalismo. Um aspecto, só para a gente fechar essa aula do liberalismo, um aspecto interessantíssimo, e eu recomendo todos que quiserem construir um pensamento mais aprofundado sobre a ideologia liberal, recomendo ler A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que é um livro-chave para entender, porque muita gente dissipa fake news, não só hoje, mas é uma prática inerente do humano, construir preconcepções sem conhecer de fato as pessoas ou o pensamento do qual ele critica. Adam Smith ele chega a dizer que não é interessante ter uma maioria da população em extrema pobreza, enquanto tem uma minoria social muito rica. Vamos traduzir isso e vocês vão entender muito facilmente. Não tem condição alguém que não tem o salário suficiente para pagar as despesas mensais e queira que ele consuma, que ele seja consumidor, que ele tenha poder aquisitivo. Porque o poder aquisitivo é o quê? A possibilidade daquele indivíduo ter dinheiro para consumir. É isso que gira a economia. Por isso que no livro dele ele fala assim, há de se equilibrar a diferença. Presta atenção. Em nenhum momento Adam Smith quer eliminar a diferença. Ele fala em equilibrar. E o que ele percebe? Há um dono de produção, os capitalistas, e há aqueles que não têm nada. Mas eles possuem mãos, possuem o corpo para trabalhar. Essa é a classe trabalhadora, que vende a sua força de trabalho. Então, essa lógica de capitalista e classe trabalhadora, ele não é contrário, ele não critica. O que ele diz é necessário diminuir a distância entre os ricos, ou seja, os que detêm poder do capital, e aqueles que trabalham para ganhar o salário, que é a classe trabalhadora.
E aí, que tipo de medidas o governo pode fazer? Pensem no mundo hoje. Quando a gente fala países desenvolvidos, quem está lá no topo são os países nórdicos. O que que eles têm que a gente não tem? E tem uma política de valorização dos setores e dos serviços públicos. Isso diminui a vala de desigualdade. Isso não significa que lá existe a plena igualdade social. Então, a Adam Smith, lá no século XVIII, já deu uma dica de atuação política para amenizar essa situação, para que haja o pleno desenvolvimento. Porque aí sim, se você diminuir a vala entre as classes, né, entre os capitalistas e a classe trabalhadora não ia gastar o dinheiro para pagar a mensalidade para o seu filho estudar, para pagar a consulta lá do médico, porque é gratuito. Então, esse dinheiro, ele gasta como? Consumindo. Ele gasta girando a economia. É isso que a Smith diz. Bacana? Espero que tenha elucidado um pouquinho mais o liberalismo para vocês. Então, antes de qualquer tipo de divulgação dos ideais liberais, conheça. Agora vamos mudar de ótica. A gente está falando do ponto de vista burguês, de revolução. A gente estava lá entre a classe detetora dos meios de produção e agora a gente vai para a classe que representa a força de trabalho. Desde o início da industrialização, primeiros operários, eles desenvolveram movimentos, que é diferente de doutrina. Qual é a diferença crucial? Os movimentos operários lá no início da industrialização, eles não tinham uma base de pensamento, uma base ideológica de contraposição à realidade na qual eles estavam vivendo. Qual era a realidade? O sistema capitalista, do qual a gente vive até hoje. Os movimentos são práticas políticas. Eles estão sentindo na pele as contradições da industrialização. O ludismo é o primeiro exemplo disso. O que é o ludismo? É exatamente o que a imagem está representando. É quando a classe trabalhadora percebe que quando a máquina entra na indústria, entra onde eles trabalhavam, eles perdem emprego. Então eles começam a associar o seguinte: pô, a máquina está roubando o meu salário, está roubando o meu emprego. Só que para manter o emprego, eles praticavam a seguinte estratégia: destruir todo tipo de maquinário. Porque para o capitalista, para o industrial, para o dono da indústria, era muito mais lucrativo ter uma máquina do que ter um operário. Porque a máquina faz o trabalho de 10, de 20 operários. Porque a máquina não engravida, a máquina não fica doente, mas a máquina sozinha não funciona. Ela precisa ainda da presença do homem lá, apertando o botão, colocando o óleo, ajustando quando for necessário, mas não precisa de tanta mão de obra dentro da fábrica. Então, consequentemente, a industrialização está associada ao aumento do desemprego. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão recorrer a práticas literalmente de destruição de máquina, de inundação de minas que estão usando maquinário. Eles vão destruir lavouras onde há o uso das máquinas para a colheita. Só que não tinha, e é isso que vocês têm que entender, os movimentos operários não tinham uma clareza política e reflexiva de entender que o inimigo não é a máquina. Não é a máquina que está tirando seu emprego, a máquina não tem nem pensamento. Agora tem, né? A inteligência artificial. Enfim, quem está tirando seu emprego é o patrão, é o capitalista que comprou a máquina. Você tem que agir contra o patrão. E aqui você percebe que o ludismo é uma prática política. Em nenhum momento ele desenvolve um sistema filosófico de pensamento da classe trabalhadora. Não, é uma prática. Ele está diante de uma necessidade, de uma situação real. Estou perdendo meu emprego por máquinas. Então vamos destruir as máquinas. Um outro movimento operário que vai surgir paulatinamente com o avanço das desigualdades sociais e as ambiguidades do sistema de produção capitalista é o cartismo. O que seria o cartismo? Você praticar greve, você fazer abaixo-assinado, você fazer passeata,
você tentar o diálogo com o patrão, mediante o melhoramento da condição de trabalho, de salário, o que for. E, além disso, eles lutam pelo voto universal. Por que isso é importante? Porque boa parte dos países europeus que vão instituir novas constituições com base no liberalismo, eles mantêm de forma ambígua o voto censitário. E isso elimina a maioria da população a participar da vida política do seu país. Porque essa população que trabalha nas indústrias não tem um salário mínimo decente para pagar as despesas mensais, o que dirá ter uma renda que lhe dê possibilidade de ter direitos políticos, de participar da vida política do seu país. Então, quando eles percebem que não tem voz no parlamento, ele faz a voz dele ser ouvida na rua. Práticas de passeata, de greve, de abaixo-assinado até hoje. Por meio dessas práticas, eles conseguem perceber que os patrões começam a ouvi-lo. Porque ir lá conversar com o patrão e voltar a trabalhar não tinha efeito. O efeito acontece quando a classe trabalhadora para a produção. A partir do momento que a classe trabalhadora para a produção, o patrão, o industrial, tem que parar e ouvi-los. Faz uma greve aí, se eu não quero ver se a classe trabalhadora é escutada. Por meio de várias reformas constitucionais iniciadas por movimentos operários, a greve se tornou um direito constitucional, como é hoje no Brasil. Assim que vai se transformando as realidades trabalhistas nos países europeus. Afinal de contas, como eu já falei para vocês, a industrialização, o capitalismo vai surgir no continente europeu e vai se espalhar pelo mundo afora de forma imposta. Afinal de contas, muitas dessas regiões estavam sob o jugo colonial e no processo de sua independência, eles foram introduzidos de forma atrasada no processo de industrialização, como foi o caso do Brasil. Mas o legado dos movimentos operários, até hoje a gente usufrui em formatos de direitos políticos e de direitos trabalhistas. Vale ressaltar aqui que muitas constituições na época não tinham leis trabalhistas. Então, é a classe trabalhadora que está reivindicando seus próprios direitos. É a classe trabalhadora, na prática diária do trabalho, é que paulatinamente está questionando a exploração, a desigualdade, as mazelas sociais, culturais e políticas que eles sofrem cotidianamente, enquanto que tem uma minoria social que lucra nas costas dele. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que não pode ser uma fatia do bolo para todos? Então, o que que falta à classe trabalhadora? Ter uma consciência de classe, como diria Marx. Evidentemente que Marx é só um dos pensadores que vão surgir no século XIX, que vai pensar a condição da classe trabalhadora. Evidentemente que a contribuição dele e de outros favoreceu o desenvolvimento dessa consciência. O que faltava aos movimentos operários é, de fato, um pensamento de classe. Mas isso aí é história para outra videoaula. Beleza? Espero que tenham curtido aí a aulinha suave. Qualquer tipo de dúvida, já sabe, grita aqui que uma hora eu escuto. E até os próximos babados. Então, até lá, bons estudos. Tchau, tchau.